Dia 21 de fevereiro, véspera de carnaval, bairro Recanto da Lagoa, Pará de Minas, Minas Gerais, Brasil. E hoje eu vim aqui dar uma carona com um grande amigo meu. O episódio nosso hoje é a minha história. Pode soltar a matéria aí, meu filho, que você tá esperando. Convidei o Rony para dar uma carona para ele contar a história dele. Cara, prazer estar com você aqui hoje, no De Carona. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é essa: tem quanto tempo você pega uma carona? Ou não lembro. Não lembra? Não lembro. Mas você é de pegar muita carona? Ou quando acho que no Santos Dumont a gente pegava muita carona, ficava no ponto de ônibus assim rezando para alguém conhecido passar e dar carona pra gente. Mas caronas assim a gente quer sempre. Sempre, né? né? Com um papo agradável assim, né? É isso aí. Bom, eu sou filho de baianos, né, nordestinos, que saíram da Bahia e vieram buscar uma vida melhor aqui em Minas Gerais. Então, de início a gente passou por BH e depois nós fomos ali o Cainágua, ali eu conheço Pará de Minas assim, há 40 e tantos anos atrás, o Cainágua, antiga fábrica de farinha, e depois nós fomos para Santos Dumont, onde o Zé Porfírio doou lotes pro pessoal ali. Eu lembro da época onde tinha aqueles tambores d'água, o pessoal chegava e colocava dentro do tambor d'água mesmo pra gente tomar banho. Então aquele mundo de tambor para as pessoas tomarem banho, né, lavar vasilha, e a gente buscava água naquela mina que tinha ali no Santos Dumont. Então eu sou daquela época de brincar no campo de aviação ali, eu sou daquela época do campinho de terra, onde hoje são casas populares. Isso tem mais de 40 anos? Isso tem mais de 40 anos, né? Então a gente veio para cá e aqui nós construímos a nossa vida, né? Morávamos no Santos Dumont, né? E aí aconteceu várias coisas lá, né? O Rony Moraes, ele vem de uma família que você de baianos. Sim. É isso? Família de quantos irmãos? Somos 5 irmãos, né? Eu sou o segundo, né? Tem o Rony Clay, Ronivaldo, eu sou Ronivaldo, Roneja. Tudo com R? Tudo com R. Roneja, Ronairo e Rodneia. Meu pai chamava Agenor. E aí ele pegou o R, o O e o N ao contrário e colocou o nome nos filhos. Então meu pai era muito possessivo. Então os filhos eram dele, né? Meus filhos. Ele tinha essa coisa de colocar um nome. E o meu nome tem o nome do meu pai e da minha mãe. É o Ron, que é a Genor ao contrário, R-O-N. E tem Valdete, então Ronivaldo. Então Ronivaldo juntou tudo. Aí. Então eu sou filho da dona Valdete e do seu Agenor. Que vieram então de Belo Horizonte, depois para Pará de Minas. Para Pará de Minas. E onde começou aqui em Pará de Minas, quando você veio, claro, criança, né? O que Rony Moraes pensava da vida? Eu não pensava nada, até acontecer uma grande tragédia na minha vida, né? Meu pai cometeu um assassinato eu tinha meus 8, 9 anos no Santos Dumont. E a nossa vida mudou, porque aquela época de não levar desaforo para casa, não contar até 10, meu pai foi ameaçado. E aí ele foi comprar bico pro meu irmão, que estava no colo, e lá no Santos Dumont, ele deu 22 facadas. E aí onde a minha vida mudou, de uma criança que brincava que brincava no campinho de futebol, que buscava água na mina, né, que brincava de corre-corre na rua, era todo final de semana ir na cadeia visitar o pai, né, e ajudar a criar o irmão mais novo e se preparar para a irmã mais nova, porque quando meu pai cometeu o assassinato, estava com um filho no colo e com a minha irmã na barriga dela. Então minha irmã aprendeu a andar dentro da cadeia. Então assim, eu aos 8, 9 anos, eu deixei de ser criança para virar um adulto e criar os filhos do meu pai, vamos falar assim. Então a minha vida virou assim de ponta cabeça, né? A partir daí, assumir uma postura do homem da casa. De um adulto, né? De um adulto mesmo. Então, o meu adolescente praticamente foi massacrado por causa disso, porque eu tinha que vender picolé, eu tinha que capinar lote, eu tinha que vender doce. Eu conheço Pará de Minas de uma ponta à outra, porque eu já andei essa cidade inteira vendendo as coisas. E aí minha mãe tinha uma sorveteria lá, né? E lá virou um ponto, os meninos iam lá, pegavam picolé e saíam vendendo. E
Geralmente foi isso. E seu pai ficou preso muito tempo? Meu pai ficou preso 2 anos e 7 meses. E aí a gente passou essa vida, né? Esse desespero todo. Mas meu pai foi pra cadeia, pegou 12 anos, ficou 2 anos e 7 meses preso. Depois que ele saiu de lá, ele não mudou. Tá me contando isso aí, já que você tá falando de bairro Santos Dumont, você se importa se a nossa carona passar por lá também? Nossa, vamos lá, vou te passar na rua onde eu morei. Ele saiu da cadeia, a gente achou que ele ia melhorar, ele não melhorou, minha mãe deu um basta. Ela falou, não quero mais essa vida, colocou os 5 filhos debaixo do braço e atravessou para de Minas e nós viemos para o bairro Providência. E no bairro Providência a gente reconstruiu a nossa vida. Meus irmãos cresceram e aos 22 anos eu descobri o teatro. E o mais interessante, Euler, que é o seguinte, eu sendo esse menino fragilizado, atacado, autoestima baixa, não vivendo uma adolescência, eu não tive nenhum professor que visse o que eu estava passando, por que eu tinha nota baixa. Seu rendimento era baixo? Era baixo, eu caí, porque eu na escola eu não ficava pensando no futuro, eu tinha que ficar pensando no presente. Se os meus irmãos iam ter comida ou não, eu tinha que sair da escola e já vender picolé, porque meus irmãos, eles tinham que se alimentar. Eu tinha que ajudar minha mãe. Então eu não tinha rendimento, minhas notas eram péssimas. Então eu virei professor hoje, observando muito isso. Aquele menino está com rendimento, aquele menino é agressivo, ele não tem uma boa nota, o que está acontecendo? Passou a observar isso. Passei a observar. Eu me tornei, eu falo isso nas minhas palestras, eu tenho palestras, eu falo sobre o professor ator, eu me tornei o professor que eu queria ter. Então por isso que eu fui para a FAPAM, fiz letras, fui para a sala de aula e comecei a dar aula com esse olhar. Eu comecei a perceber que o teatro ele poderia treinar a minha comunicação e eu poderia chegar onde eu quisesse. Onde eu fui para o Fernando Otávio, fui apresentar um trabalho de teatro e fui visto. Alguém te viu Alguém ali? me viu. 400 pessoas me viram, 400 pessoas me aplaudiram e eu falei, daqui eu não saio. Bom, agora sim, nós vamos largar a BR aqui e vamos entrar no Santos Dumont. No bairro Santos Dumont. Qual que era a rua que você morava aqui? Não, lá embaixo. Ela Mas eu subi isso aqui, que toda vez que tinha futebol aqui, sim, eu vendia chup-chup aqui. Nossa, dá um aperto aqui no coração, Euler. Há quantos anos você saiu desse bairro aqui? Nossa, tem 30 anos. E é claro, tem as lembranças, tem, né? Como tem. você acabou de dizer, que você andava isso aqui para vender as coisas, Sim. né? Aqui era o bar do Neco. Aqui, Bar do olha, Neco. Lembro, tinha um cabelão enorme e a gente comprava aqui as coisas anotado. Era caderneta. Bem dizendo, o popular fiado. É isso. O bar do Neco, onde a gente comprava as coisas fiado. Então foi nessa área aqui que ele cometeu o assassinato, próximo à minha casa. Aqui Que ano foi isso? Isso, não Você me vai faz se pergunta lembrar. difícil. 2002, não, 1982. Aqui ficava o único orelhão da Eu me lembro da desse ficha. orelhão. Lembro, sim, gente, quando era ficha. Quando caiu a ficha, na nossa época não caiu a ficha, não era daquele telefone. Essa aqui era as ruas que a gente vendia picolé, que a gente brincava, que a gente comprava pão. Aqui foi a época que meu irmão comprou um pão sovado e o cachorro roubou o pão dele. O cachorro roubou o pão salvado. Era o pão que a gente tinha para tomar café durante 2 dias. Porque dividia, era 10 pedaços de pão, né? E do pão sovado. Roubou esse pão, como é que faz para comer 2 dias sem comer pão? Essa Avenida Nossa Senhora da Piedade. Essa aqui é a rua onde eu morei. Vou contornar aqui, vamos passar na sua rua. E tem esse nome aí, Rua Terra Santa. Vamos saber onde que era a casa do Rony Moraes. Nossa, mudou muita coisa aqui hoje? Mudou, que não era asfaltado. Não é, hoje é. As casas eu não reconheço algumas. Você vai reconhecer onde você morava. Ai, meu Deus, vamos lá. Ou será que ela não existe? Tá totalmente diferente. Tá Por aqui, é diferente. uma dessas aqui, ó. Porque às vezes fizeram muro, né? Essa casa aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui. Número 127. Não, a minha era 135. Essa casa aqui, ó. Então aqui, ó. Isso. Nós vamos contornar ali, ó. Aqui ficava, Euler, De o frente lixão. É. Não tinha coleta de lixo na época. O depósito era aqui. Era aqui, as pessoas sempre Tá jogavam. muito diferente não, né? Que tá um mato danado. Hein? Então daqui até lá em cima era um mundo de lixo. Ali ficava onde as pessoas jogavam o resto da siderúrgica alterosa, Sim. onde a gente pegava ferros para vender, para comprar leite, pão. O padeiro passava aqui na rua buzinando, na carrocinha, e a gente comprava pão aqui. Aí. Número 135. É essa mesmo? É essa casa, 135. A entrada era por lá. Você nunca mais voltou aqui? Nunca mais voltei.
atravessando as ruas. Essa é a rua. Rua Terra Santa. Ir para a periferia e começar, eu comecei em 2005, 2006, eu já tinha 6 anos de experiência na periferia. Então, dentro da FAPAM, estudando a teoria, eu percebi que na periferia, na teoria, a prática era outra. Era totalmente diferente. É totalmente diferente. Você perceber como é que funciona a periferia, porque eu vim da periferia. E mostrar para aqueles meninos que o mundo não é só o trevo do seu bairro. Você pode ir muito além daquilo. Então é transformar, é falar para esses meninos que, quando eu falo isso, é como se eu estivesse falando para mim, sabe? Eu vejo um monte de Rony ali na frente, e assim eu falo assim, olha, você pode ir muito, você pode ir longe. Então eu lembro de meninos que tinham vergonha do cabelo e raspava, meninos que achavam que só tinha um mundo do tráfico para eles irem, e a gente colocar escolhas para eles. Você pode ir para o UFMG, sim. Você pode ganhar o mundo se você quiser. Hoje eu consigo ver todas as possibilidades de defesa e de reação que eu tenho a esses preconceitos, né? E provava para ele por A mais B. Mas primeiro nós temos que trabalhar o quê? A sua comunicação. Você tem que melhorar essa autoestima sua. O seu cabelo é maravilhoso, a sua pele é maravilhosa, você é único nesse mundo. Vamos trabalhar a sua comunicação, vamos trabalhar suas mãos, os seus pés, o seu jeito de falar. A gente não tem que só agredir para a gente comunicar. A gente pode conseguir o que a gente quer. Conseguir algo dentro da minha casa, sabendo chegar e conversar com meu pai e com minha mãe. Conseguir algo com o diretor, com um diálogo, ensinar para eles isso, que eles podem ir longe, através da comunicação. A comunicação não agressiva, porque eu identificava muitas comunicações agressivas e também, eu identificava uma comunicação passiva. Então, como é que a gente equilibra uma comunicação agressiva e uma passiva? Equilibrar elas para esse menino caminhar. Porque se eu sou agressivo, eu ataco. Se eu sou passivo, eu aceito tudo que o outro fala comigo. Eu sempre trato... Fica nisso. Fica nisso. Ele não consegue conquistar nada. Porque eu era um adolescente muito assim, ó, se achava, eu atacava todo mundo. Porque o mundo me atacou, eu queria atacar todo mundo e colocava isso aqui, olha. E é muita energia. E tirar isso, eu tinha que tirar isso para caminhar. E depois eu me senti leve. Quando a gente chega no equilíbrio, onde você não tem que provar nada para ninguém, onde você não tem onde você pode falar não para as pessoas, você se equilibra e você tá bem. Hoje eu caminho leve, tranquilo, sendo Rony, não tendo que provar nada para ninguém, sendo eu, acordando todo dia feliz, agradecendo a Deus. Esse é o equilíbrio, sabe? O Rony hoje tá com qual que é a sua idade hoje, Rony? Hoje eu tenho 45. Né? Não, tem que falar. Tem que contar. É história. Não tem como você narrar uma história. 45. Quando começa a nossa história? Não sei se você ficou sabendo a questão do ataque que teve na minha casa. Lá eu acho que realmente eu percebi que eu estava bem comigo mesmo. Como é que foi essa história? Certo dia eu cheguei na minha casa toda incendiada. Né? Eu cheguei lá, estava terminando de pegar fogo. Assim. Minha casa virou um forno, ela ficou toda preta, meus livros ficaram pretos, minhas roupas, eu perdi muita coisa. Mas eu senti também o amor das pessoas, né? Minha casa foi invadida por pessoas... Solidariedade, você quer dizer? Domingo o dia inteiro, dia 22 de abril, vai fazer 2 anos, a casa o dia inteiro, gente lavando, gente arrumando minha casa, gente me abraçando, eu não colocava a mão em nada, porque não tinha nem tempo, né? Chegava um, chegava outro. Pará de Minas fez campanha para estar me ajudando. E foi assim, foi maravilhoso. Quando isso aconteceu, eu me peguei bem. Eu consegui perdoar essa pessoa e entender que ela não está num processo de evolução ainda, igual meu pai. Equilibrado. Ela não está equilibrada. Meu pai não era uma pessoa equilibrada, mas meu pai era muito criativo. Tipo, o que eu tenho do meu pai hoje? Criatividade. Meu pai não contratava um profissional para entrar na casa dele, porque meu pai sabia fazer tudo. Meu pai era muito criativo. Então, como é que eu me conecto com meu pai? Que eu sou hoje em termos de criatividade. Você fala comigo assim, Rony, tava pensando em montar uma peça de teatro, fazer isso. Vai vir uma ideia louca na minha cabeça, a gente vai conseguir fazer porque é automático. Meu lado criança, ele ativa uma criatividade muito louca, assim. E isso é do meu pai, né? Eu tenho 8 garras profissionais. Do prêmio da Gazeta Paraminense, considerado, historicamente, o melhor artista, né? De 30... O ano passado foi seu também. Foi meu também. Isso, beleza. Então
tá, qual é a responsabilidade? Simplesmente ganhar um troféu? É. Não é ganhar o troféu, qual que é a minha responsabilidade na Sociedade Pará de Minas? Eu sei de onde eu vim e tenho hoje certeza do que eu contribuí para essa Pará de Minas. Eu sei do teatro que eu implantei na periferia, sei das crianças e jovens hoje que estão no mercado de trabalho e que usam a técnica do teatro e da comunicação para vender, para ser líder naquilo que faz. Ou não ser líder, mas não deixar que ninguém abuse deles, para eles conseguirem falar não, e eles não serem autoritários também, para eles terem uma comunicação equilibrada. Eu sei dessas pessoas que eu treinei para a Sociedade Pará de Minas. Quando eu chego hoje no Comércio de Pará de Minas e vejo um ex-aluno meu me atendendo, eu fico emocionado. Por quê? Ele atende bem, ele sabe o que é comunicação. E quando eu vejo uma pessoa que não passou pelo processo do teatro, me deixa triste. Porque ela não sabe o que é comunicar, o que é receber o outro, o que é jogar com o outro. E aí ela tá perdendo muita coisa. Perdendo muita coisa, né? E eu vejo a minha responsabilidade hoje. E quando eu vou, hoje eu tenho um programa de TV, quando eu vou para lá, o que eu posso fazer para contribuir para a sociedade? Simplesmente aparecer, ter seguidores aqui e colar? Não. Rony, qual que é a sua responsabilidade? Já aconteceu coisas na cidade onde eu levantei a minha bandeira e falei, não pode. Não pode, esse espaço cultural é nosso. Isso a gente precisa e necessita. Você não pode fazer isso. Então é dar a cara a tapa e perceber qual que é a sua importância aqui na cidade. Você quer simplesmente um holofote e você não quer deixar um legado? Porque quando eu morrer, eu quero deixar um legado. Eu não quero ser simplesmente o Rony. Não, Rony Moraes, o que ele fez? Porque o aparecer é muito fácil. É fácil. É muito fácil. Nós estamos aparecendo aqui agora. Todo mundo está aí, mas qual a nossa história? Você tem uma história como radialista, como apresentador, e que faz parte da minha história também. A sua voz, ela me ensina muito, porque eu te acompanhei muito em tudo que você faz. Então, assim, você deixa um legado quando você fala em comunicação aqui. Né? Dessa técnica, desse jeito de fazer, de inovar todos os dias. Então, é para deixar um legado. É para deixar um legado. Se não for assim, não faz sentido a vida. Não faz sentido a vida. Então, assim, tá todo mundo aí indo num padrão onde eu estou simplesmente vivendo. Eu não estou. Existe o envolver e o comprometer. Todas as pessoas estão envolvidas com tudo que acontece na cidade, mas quem está comprometido? Quem realmente se importa com essa cidade? Quem briga por essa cidade? Assim, tem muita gente brigando, Euler, mas nas redes sociais e tudo, mas poucas pessoas fazendo realmente diferença para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Então, assim, eu tento acompanhar as redes sociais, tento acompanhar, mas lá eu também quero fazer diferença, senão não faz sentido. Você quer ser trabalhando junto? E é falar que a gente não tá sozinho, a gente sempre tá junto e é junto dos bons que a gente fica melhor. Estou muito feliz de estar aqui hoje.